Bom dia, igreja. A graça e a paz a todos, amém? Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje nós vamos dar a lição de número 5. Ela tem como título Deus é bom e imutável. Nós vamos estar baseado no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. A nossa lição ela começa com o autor da revista trazendo uma experiência pessoal muito interessante, né? Ela ilustra muito bem essa essência boa de Deus, né? E a questão da sua imutabilidade, independente da situação que nós estejamos vivendo, né? Quer seja uma situação boa ou quer seja uma situação muito difícil, né? Ele conta que a sua experiência, que quando ele voou pela primeira vez de avião, era um dia que estava muito nublado e caiu uma fina garoa, né? O que tornava aquela experiência ainda mais tensa, né? Além de ser a primeira vez, as condições climáticas não favorecia esse voo, né? E quando o avião ele estava se preparando ali, manobrando para a pista, né? Para preparar para decolar, essa tensão, é claro, que ia cada vez mais aumentando, né? E quando então o avião começou a decolagem, o sentimento de insegurança tomou conta dele. A incerteza, né, daquele se aquele pequeno avião, né, ia conseguir voar naquelas condições climáticas tão desfavoráveis naquele momento. Quando o avião então entrou entre as nuvens, né, e ele perdeu totalmente a visão pela janela, isso cometeu uma insegurança maior ainda, né? Mas em alguns minutos o avião ele sobrepôs as nuvens, né, ele passou pelas nuvens e qual não foi a surpresa dele quando ele pôde contemplar, né, um céu azul, lindo céu azul e um sol muito brilhante. Talvez seja o mesmo sol que ele via naqueles dias ensolarados, mas diante daquela circunstância que ele estava passando, a admiração que ele viu do sol e daquele céu azul foi muito maior, né? Naquele momento ele parou, né, para refletir e fazer uma comparação. Quando nós atravessamos problemas em nossas vidas, né? Quando nós chegamos a pensar que nós somos abandonados pelos nossos amigos e parece que Deus não está se movendo para socorrer as nossas necessidades, né? Esta ilustração serve para nós não perdermos a confiança em Deus, mesmo quando as coisas estiverem totalmente fora do nosso controle, mesmo quando nós nos sentimos abandonados. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Com essa ilustração, nós vamos pensar no momento que os leitores do livro de Tiago estavam vivendo naquele momento. Como já vimos em lições anteriores, a carta de Tiago é direcionada para os cristãos que foram dispersos, né, de Jerusalém após a morte de Estevão, né, e começaram a viver uma amarga experiência de perseguição, conforme relatos lá no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava as igrejas, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançando na prisão. Fica claro que os direitos políticos e religiosos dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo não estavam sendo respeitados. Eles passaram a viver uma vida de fugitivo, se escondendo das autoridades. Tudo isso porque eles queriam viver uma vida espiritual bem diferente da praticada naqueles dias, onde o legalismo era a base da religião daquela sociedade e as autoridades praticavam essa questão do legalismo e às vezes exigia muito mais ainda em relação ao povo, né? Além do clima de perseguição, da questão da injustiça social e dos seus direitos que não eram respeitados mesmo pelos seus conterrâneos, né? Eles estavam passando por um período de grande fome, como está relatado lá em Atos, capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 28, que diz assim: Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, prediz que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Diante
do clima que os cristãos estavam vivendo, de perseguição e agora de fome também, podemos ver que Tiago ele tem o cuidado de encorajar os seus leitores a permanecer firme na sua fé, né? Tiago ele reforça que apesar das provações, das tentações que eles estavam vivendo, não era nada diante da glória que estava por vir, né? Isso fica claro, essa ideia fica muito clara quando nós lemos Tiago, capítulo 1, versículo 12, que ele diz assim: Feliz é o homem que perseverar na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Conforme estudamos em lições anteriores, podemos afirmar que a aprovação ela pode ser usada por Deus como uma ferramenta para fortalecer a nossa fé. É como se Deus ele quisesse que nós experimentássemos viver uma experiência pessoal com Ele, vivendo na sua dependência, sem nos apoiarmos nas nossas condições econômicas, sociais ou na nossa capacidade intelectual. Tiago ele deixa bem claro essa questão da provação e da tentação. Muito embora as palavras parecem ter o mesmo sentido, na lição anterior vimos essa diferença entre provação e tentação, né? Provação ela tem um sentido de pressão externa, né? Algo que não está dentro dos desejos do homem, mas sobrevém à sua vida, podendo ser uma doença, uma decepção, uma condição financeira desfavorável, problemas na vida emocional e tantos outros motivos que podem assolar a vida do homem, né? Já a tentação, ela é uma pressão interna, podemos dizer que são os desejos e os prazeres que satisfazem a vida do homem, né? Esses desejos são considerados pecados e que não agradam a Deus. O texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 14, ele expressa muito bem esse conceito. Ele diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e não a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Tiago está combatendo um sentimento que nasceu no coração dos cristãos daquela época. Não é exclusividade apenas daquele período, mas também dos nossos dias de hoje, onde nós vemos pessoas que não temem ao Senhor, que levam uma vida cheia de pecado, e ela vive uma vida com muito conforto, com comodidades, desfrutando dos prazeres que a vida lhe oferece. Enquanto aqueles que estão servindo ao Senhor passam por diversas provações e dificuldades, né? O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 9, versículo 10, ele nos dá essa ideia. O texto ele diz assim: O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condições humildes, porque passará como a flor do campo. No texto de Tiago, ele deixa bem claro que servir a Deus independe das suas condições financeiras ou da sua condição social. Tiago ele leva os cristãos daquela época a refletir que estão vivendo aqui na Terra um período transitório e que Deus nunca barganhou a nossa fidelidade em troca de bens materiais, mas pelo contrário, Deus sempre se colocou como Deus da provisão, não deixando nada faltar aos seus filhos. No caso dos cristãos que estavam na Judéia, que estavam vivendo uma experiência de total dependência de Deus, Deus usa seus filhos para que pudesse socorrer aqueles cristãos naquele período, né? Deus despertou a compaixão em vários cristãos que ficaram felizes em poder socorrer os seus irmãos em Cristo. Isso é o verdadeiro cristianismo, né? O cristão que tinha boas condições financeiras, eles puderam participar demonstrando ali o amor cristão para com seus irmãos que estavam passando por um período de muita necessidade naquele momento. E até mesmo aqueles que tinham poucos recursos, né, eles passavam também por dificuldades, eles expressaram o desejo de ofertar até mesmo acima daquilo que eles possuíam, né? Eles ofertaram com alegria de coração. A Bíblia diz que eles ofertaram com alegria de coração. O que rendeu até elogio do apóstolo Paulo, né? Pelo amor que aqueles irmãos estavam vendo, contribuindo para socorrer os seus irmãos em Cristo. Isso está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, que ele diz assim: Agora, irmãos,
Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concede à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordou em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam e até mais, até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. O cristianismo deixava de ser apenas uma teoria e passava a produzir frutos na vida do ser humano, né? Frutos de mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de sentimentos, né? Podemos ser prósperos na nossa vida. É claro que sim, podemos ser prósperos e devemos buscar a prosperidade, né? Deus não quer que vivamos uma vida miserável, né? Mas nós não podemos viver uma vida mesquinha, uma vida cheia de avareza, né? Mas acima de tudo, com ou sem prosperidade, né? Nós devemos ser fiel a Deus. É isso que Tiago ele está falando aos cristãos daquela época. Tiago diz que Deus é bom e que ele estaria sempre presente, independente das circunstâncias, né? Tiago 1, versículo 17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstante. Tiago declara que a natureza de Deus é a bondade, né? Por esse motivo, tudo que vem dele é bom. Os cristãos do primeiro século eles não podiam confundir aquela situação que eles estavam vivendo de perseguição, fome, injustiça com o caráter de Deus. Deus não deseja que levemos uma vida miserável, né? Pelo contrário, Ele deseja o melhor para nós. Independente da circunstância que estamos vivendo, né? Que estamos passando, pelos problemas que estamos passando, a natureza de Deus não muda. Deus manifesta a sua bondade para conosco através das dádivas e dos seus dons, né? Conforme nós lemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 16, que diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. A dádiva ou dom da justificação possibilita ao homem a ele ser resgatado da morte eterna, trazendo esse homem a uma condição de ser considerado como filho de Deus, né? Deus dá essa oportunidade para todas as pessoas, sem distinção. Outra característica da natureza de Deus é a perfeição, conforme o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 48, que diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nesse texto, percebemos uma transformação no caráter do homem quando esse começa a se aproximar de Deus. Começamos a assumir algumas características da natureza divina de Deus, né? O contexto que acabamos de ler de Mateus capítulo 5 demonstra uma lógica que é só compreendida porque realmente passou por uma transformação espiritual e um amadurecimento espiritual também. Porque para nós amarmos, né, para nós orar ou desejar o bem àquelas pessoas que nós amamos, isso é uma coisa natural, né, tanto para os cristãos como aqueles que não conhecem o cristianismo. Mas quando nós devemos demonstrar esse sentimento de amor, de orar, de desejar o bem para aqueles que são os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que querem o nosso mal, aí sim passamos a entender como é perfeito o amor de Deus. Tiago, ele busca encorajar aqueles irmãos, né, aqueles cristãos daquela época, afirmando que Deus é bom e não muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, porque Deus é perfeito, né? Ele diz isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, quando ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A bondade de Deus, ela não sofre mutação. Tiago faz várias referências à imutabilidade do caráter de Deus para assegurar aos cristãos daquele período que Deus sempre foi fiel em tudo que ele prometeu. É claro que a fidelidade de Deus, ela está vinculada à nossa fidelidade a Ele, independente do momento que nós estamos vivendo.
as provações, as tentações que nos sobrevêm, isso não significa que Deus não está conosco. O que determina a ausência de Deus na nossa vida, ou na vida do homem, é as suas escolhas diante da provação ou da tentação. Nós vamos destacar algumas referências da imutabilidade de Deus que Tiago apresenta. Como, por exemplo, ele é o doador da sabedoria, né? Quantas vezes nós estamos cansados porque já usamos todos os nossos recursos que tínhamos e que conhecíamos para resolver os nossos problemas e demoramos para nos colocar diante de Deus, né? Os cristãos daquela época eles estavam vivendo momentos de grande dificuldade, momentos bem delicados, né? E que poderia abalar a fé daqueles irmãos. Por isso Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele dá as seguintes orientações àqueles irmãos. Ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, lhe será concedida. Outra característica de Deus que Tiago nos assegura é a questão da sua fidelidade. Essa característica da imutabilidade de Deus é que assegura a todos os cristãos em qualquer época, né, tanto no passado, no presente e no futuro, é a certeza que nós podemos confiar em Deus, não apenas no momento em que tudo vai bem, mas até no momento de grande aflição, podemos confiar no Senhor. Ter a certeza que teremos o seu apoio divino é fundamental para dar tranquilidade diante dos nossos problemas. Isso não significa que nós não vamos nos entristecer, que nós não vamos chorar, que não vamos prantear, né, porque diante dos nossos problemas, porque nós somos seres humanos, né, e vamos passar por esses momentos. Mas a Bíblia diz, ela é muito clara, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Para nós concluirmos, podemos dizer que Deus não muda, Ele sempre permanece fiel às suas promessas. E isso nos encoraja a prosseguir diante das diversidades que a vida pode nos trazer. Podemos estar vivendo dias nublados, com o céu encoberto, as nuvens escuras, mas o sol está lá. O sol está lá em cima. Após as densas nuvens, o sol estará lá. Deus sempre estará lá. Amém? Que Deus abençoe a todos.